né? Uma chamada de Christensen Syndrome aqui, que é síndrome de Christensen. Inclusive, para a neurologista, quando ela foi dar a notícia para a gente, ela nunca tinha ouvido falar disso, então a gente começou a explorar. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente ficou um tempo, né, sem postar, e o vídeo de hoje aqui a gente vai explicar para vocês o porquê que a gente ficou tanto tempo sem postar e também dizer que a gente está de volta, né? Estamos de volta. A gente passou por uns bons momentos complicados por conta do Theo. Com 10 meses de vida ele começou a ter alguns sintomas de epilepsia e a pediatra viu e a gente estava na dúvida se ele era autista, se tinha alguma outra questão, e com a epilepsia a gente começou a investigar um pouco mais, até que com 1 ano e alguns meses, né? Foi com 1 ano e alguns 3 meses, talvez, quando ele teve a primeira, né? A primeira crise. Pra gente foi uma surpresa, porque a gente nunca tinha visto, né? Um nenenzinho ter uma crise de epilepsia. Pra gente foi um choque, também no trabalho foi bem complicado, porque o pessoal também não entendeu, né? Mas a partir daí, a partir dessa crise, né, foi quando a gente começou a investigar mais o que estava acontecendo, porque antes dele ter essa crise, ele já estava tendo algumas crises de ausência. Só que pra gente era assim, era esquisito, mas... Parecia sono, né? Não parecia sono, é verdade. Tem vários tipos de crise, né? A gente nem imaginava, né? A gente, por exemplo, descobriu recentemente que pode ter crises epilépticas sem a gente ver, né? Sem ver. Tá lá acontecendo e a gente não vê, então para isso tem que fazer exame, e por isso que a gente sumiu. A gente começou a ir em muito médico. Era uma rotina assim bem cansativa, né? Muito intensa. E a gente via as coisas acontecendo com o Theozinho, daí não sabia o que estava acontecendo, daí ia no médico, na pediatra, depois na neurologista. Nem a neurologista estava entendendo o que estava acontecendo. Fizemos diversos exames, né? Então todos esses, vamos dizer assim, meses ou anos, né, que passaram desde o último vídeo aqui no canal, a gente estava nesse turbilhão de sentimento, de coisas acontecendo do nosso lado, né? O diagnóstico, ele veio no começo do ano passado, que é o diagnóstico de uma síndrome raríssima chamada Christensen, né? Uma chamada de Christensen Syndrome aqui, que é síndrome de Christensen. Inclusive, para a neurologista, quando ela foi dar a notícia para a gente, ela nunca tinha ouvido falar disso, então a gente começou a explorar o que a gente podia fazer para entender, né, as coisas que estavam acontecendo e também dar uma qualidade de vida melhor pro Theozinho. E é loucura, porque ela falou, e todo mundo, né, todos os médicos que a gente já passou, fisioterapia, todo mundo, nossa, eu nunca escutei falar nessa síndrome, né? E daí a gente se viu num grupo europeu, né, porque a gente está aqui, né, então todo mundo na Europa fala inglês, então a gente conversa em inglês. Eu tô num grupo de 6 pessoas da Holanda, que eles falam holandês. No Brasil, recentemente, a gente descobriu uma pessoa, e eu acho que esse foi a gota d'água, assim, pra gente compartilhar, porque ela fez um vídeo na internet sobre epilepsia, e foi aí que a gente descobriu ela, e a gente pensou, putz, por que não também expor essa dor nossa, né? Eu acho que foi um gatilho, né? Porque desde o diagnóstico, como era tudo novo pra gente, a gente já falava, vamos falar na internet ou não? Porque querendo ou não, galera, a gente tava ainda assim, sem dormir, aquele turbilhão de informação, a gente, né, quantas vezes não chorou escondido, né? E compartilhar essas coisas, a gente sempre discutia, putz, e aí, tá na hora? não tô preparado. A gente sempre chegava na conclusão que não estava preparado, né, pra poder falar. Até por conta dos hates da internet, né? Assim, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E não é tão simples, principalmente epilepsias complexas, não é só fazer uma dieta cetogênica, não é só
tomar o medicamento que deu certo para o seu filho. Então a gente precisou estar bem. Eu acho que a gente nunca vai ficar 100% bem, né? Ainda é difícil de falar, não é uma coisa fácil, mas a gente já tá bem melhor do que a gente estava no início, né? Nossa, com certeza. E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, porque a partir de hoje, né, a gente vai começar a compartilhar mais informações sobre essa síndrome, porque pode ser que ajude alguns casos que estão tendo no Brasil, porque a gente só descobriu porque a gente fez o teste genético, né? Contextualizar um pouco da síndrome, né? Porque acho que a gente não comentou. Mas essa é uma síndrome que ela afeta o cromossomo X. Então, homem XY, mulher XX. Quando a mulher ela tem um dos X com esse defeitinho, vamos dizer assim, ela tem 50% de chance de passar adiante quando ela tem filho. Se o filho for masculino e ele absorver esse X defeituoso, aí ele desenvolve essa síndrome. O que acontece, né? Que é o que pegou a gente de surpresa, é que nem eu e nem a Má, a gente tem histórico de problemas genéticos na família. A gente fez, inclusive, testes genéticos e os nossos cromossomos estão ok. Eu não sou a portadora da síndrome, né? Então, assim, como uma síndrome genética que eu não tenho, afetou o Theo, né? E, inclusive, é recente, eu acho que faz... Desde 2008, né? 2008, descobriram que pode ser por mutação genética. Então, não necessariamente vir de mim, né? Alguma coisa pode acontecer. Mas pode trazer. E o duro também de passar essa informação, que a gente não tem formação médica, né? Então, assim... a gente sabe, porque a gente está num grupo de pesquisa dos Estados Unidos e eles passam bastante informações pra gente, mas também é isso. É tudo novo, né? Tudo novo. E o duro, eu acho que assim, todas as perguntas que a gente faz sobre essa síndrome, a maioria da resposta é ainda não sei, ainda não sei. Então a gente está descobrindo. A gente está descobrindo e conforme a gente for descobrindo, eu acho legal compartilhar por isso, porque é tudo muito novo, né? E essa síndrome, ela é genética do cromossomo X, só que ela, como toda síndrome, ela abrange, né? Tem uma sequência genética, mas ela pode ter vários tipos, né? São vários tipos. Não sei. Pode ser um mais grave, outro menos grave, depende da sequência genética que foi modificada, né? Basicamente. E daí parece que tem vários tipos de sequência dessa síndrome. Então, cada um é um, né? Cada um é um, exatamente. Cada um é um. O bom é que agora que a gente já sabe, né? A gente tem acompanhado o desenvolvimento do Theozinho, a gente está fazendo tudo que a gente consegue para poder dar uma qualidade de vida boa para ele, né? E a gente tem visto o progresso, né? Claro que a gente ainda está na questão da epilepsia, né? A gente ainda está testando a medicação, porque não é tão simples também para você introduzir uma medicação que afeta, né, a cabeça, ela demora um tempo até você ver o resultado. E no começo do ano, por exemplo, estava terrível pra gente, porque a gente tinha mudado a gente estava dando uma medicação, não estava dando certo, tiramos essa medicação, colocamos outra, e aí aumentou mais ainda as crises de epilepsia dele. Ele estava tendo praticamente todos os dias, Estava tendo 3, 4 durante o dia, tipo, é complicado isso. E é assustador também, né? E tudo isso muda muito a nossa rotina, né? Tanto de casal, profissional. Eu tô ficando mais em casa, o Lê tem que ir pro escritório, então ele tá no escritório, mas a cabeça dele também tá aqui. É complicado. E até mesmo que a gente tava falando entre nós, né? O quão importante é a gente postar esse tipo de conteúdo para poder mostrar para o mundo, né, que casais atípicos, né, famílias atípicas, elas exigem, não vou falar um cuidado maior, mas uma atenção maior, porque querendo ou não, se você não dorme, se você não come direito, enfim,
afeta o teu desenvolvimento profissional também. Então, se eu colocar em perspectiva E aqui... pessoal, né? E pessoal também. Que a gente verdade. não tem conseguido fazer exercício. É um bom ponto. Quando a gente estava em Portugal, né, a gente sempre corria, a gente estava desde do Brasil, né, Vidinha? A gente sempre foi um casal muito ativo, então a gente ia pra academia juntos, a gente ia fazer corrida juntos lá no Parque Ibirapuera, fazia tudo juntos. Quando o Telzinho nasceu, não tô, né? As coisas mudam, mas a Mudaram. gente esperava que, assim, em algum momento as coisas fossem facilitar, né? A independência da criança. Só que no nosso caso, não. Aconteceu. E aí é uma coisa que até hoje a gente fica... Ah, poxa, né, eu não consegui dormir essa noite, você consegue ficar com o Telzinho? Então a gente reveza mais ou menos assim, né? Durante a semana você fica acordada com ele até mais tarde e durante o fim de semana eu fico acordado com ele até mais tarde, porque querendo ou não, uma coisa que tem acontecido muito é que o Telzinho, ele, talvez por conta até da medicação, é que ele só consegue dormir na exaustão. Não é normal isso, galera, não é legal, inclusive não é nem saudável para ele, porque a gente sabe que isso afeta demais o bem-estar da pessoa, né? Então você vê o seu filho passando por isso, daí você não consegue dormir, daí você tem cobrança no trabalho, então é uma coisa que começa a escalar em outra, quando você vai ver, pum, piscou o olho, você tá com um problema de saúde, né? O ano passado eu tive crise de labirintite, crise de pico de estresse também. Então são coisas que acabam acontecendo por conta desses movimentos aí, mas tá tudo controlado agora, a gente ainda tá no processo de dar a medicação pro Telzinho, tá tudo caminhando. Então o objetivo aqui é realmente compartilhar essas informações com vocês. Ficamos sumidos, mas estamos de volta. Até se você conhecer alguém que tem essa síndrome, entre em contato com a gente, comenta aqui. Se você tem um filho que tem a epilepsia, que é difícil de controle, eu acho que criar essa rede de apoio, essa comunidade é importante. Seja você brasileiro que mora aqui na gringa ou brasileiros que moram no Brasil, eu acho que criar esse ponto é muito importante, porque a vida atípica, ela não é fácil. Mas juntos a gente vai conseguir superar. Perfeito. É isso mesmo. É isso aí. Se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, né? E seguir o canal, né? Ajuda bastante. Quanto mais a gente ventila esse vídeo para as pessoas aí, melhor para todo mundo. Mais informação, mais conhecimento. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Beijos.